Hello, Brasil! O que será que os meus alunos estão fazendo para sair do operacional? Como eles estão fazendo para delegar? Minha maquiagem está um pouco borrada, também coloco uma luz bem aqui, né? Vou ficar até um pouco mais longe, porque hoje eu quero compartilhar aqui com vocês o que os meus alunos estão fazendo para sair do operacional. Meu áudio tá bom, gente? Oi, Rosiane, minha próxima aluna aí da mentoria. Tô te esperando, mulher. Oi, Sávio, Marcos, Inspire Designer. Gente, tá tudo ok com o meu áudio? Meu microfone tá ok, né? Manda um joinha aí pra mim. E Elaine, seja bem-vinda. Ai, ótimo, tá ok meu áudio. Eu não tô colocando mais louvor na live, gente, porque o Instagram fica querendo derrubar a live quando coloca música. Gente, parece que tá borrado aqui. Eu espirrei hoje, logo que eu passei meu rímel, eu espirrei. Aí eu não consegui limpar direito, tá parecendo que tá meio... Não sei se pra vocês aí vocês estão tendo essa impressão, mas enfim, não vai ser isso que vai impedir, né? Não uso mais filtro, né? Ontem tive uma recaída, depois de 3 anos sem usar filtro, tive uma recaída e gravei stories com filtro, porque somos seres humanos, somos falhos, mas eu comecei a ter esse objetivo de gravar sem filtro, porque eu não queria mais gravar com filtro, gente, eu queria me olhar como eu era ali. Aí eu estranhei no primeiro dia, eu falei, meu Deus, não dá pra gravar sem filtro não, ou sem maquiagem, né? Mas aí no final deu, gravo lá com cara de sono, quando eu tô indo pra academia às 5 horas da manhã. Né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Gente, o que será que os meus alunos estão fazendo para sair do operacional? Ó, para quem já chegou aí no horário, eu quero convidar vocês para uma imersão de 3 dias que eu vou fazer, tá? O link já tá na minha bio. Vai ser 3 aulas seguidas. Não lembro muito bem agora o dia, tá? Mas é mês que vem e precisa se inscrever para entrar no grupo, para receber o link dessas aulas. É a jornada do caos à organização na sua marcenaria. É isso, gente? Me ajuda aí, time, que eu acabei esquecendo aqui o nome do evento, né? Mas é uma sequência de 3 aulas e você não pode perder, tá bom? E para valorizar o tempo de vocês, porque tempo é dinheiro, e valorizar quem chegou no horário na live, eu já vou começar. O primeiro passo, a primeira coisa que os meus alunos estão fazendo para sair do operacional. Claro que eles precisam entender, todos nós precisamos entender por que sair do operacional, né? Como assim, Rita? Eu sou montador, como assim eu vou sair da montagem? Eu sou marceneiro, como assim eu vou sair da fábrica? Eu que corto MDF, como assim eu vou sair da fábrica? Tem que sair, porque ter empresa envolve muitas outras coisas do que só entregar um móvel, gente. Então tem que sair. O primeiro passo é a mudança de mentalidade, porque as pessoas falam, não, aí começou a virar moda aí na internet, né? Não pode sair do operacional, não que não pode sair do operacional. Todos que estão falando para não sair do operacional, saíram do operacional. Todos. Porque não tem como a empresa crescer sem com o dono estando no operacional. Aí o cara fala, não, que é guru de palco, que é não sei o quê, que não pode sair do operacional. Por que ele não está no operacional, então? Por que não está no operacional? Você não pode tirar os olhos, você não pode parar de medir produtividade, você não pode parar de olhar para os processos, você não pode parar de melhorar os processos, mas você não consegue. Aí, o Otávio que não me deixa mentir. Sozinha, não me deixa mentir sozinha, esse que é o ditado, né? Até para você medir a produtividade do time, você não pode estar no operacional. Para você medir o nível de satisfação do seu cliente, você não pode estar no operacional. Para você saber contratar, você não pode estar no operacional. E essa é a segunda coisa que os meus alunos estão fazendo. Primeiro, ter a consciência que precisa sair do operacional. É a mentalidade. E muita gente acha que não, eu só sei fazer isso, que ninguém faz como eu, que não sei o que, não sei o que. Entendeu que tem que sair do operacional? O segundo passo é aprender a contratar. Não tem como você sair do operacional se a sua equipe não souber o que fazer.
Se sua equipe não tiver um direcionamento, se na hora da contratação você contratar errado, você não explicar para a pessoa exatamente o que ela tem que fazer, o que está em torno ali de tudo que ela tem que fazer, os agregados, né? Não é desvio de função, gente, não é assim, o montador, ele vai ser montador, vai ser o operador, ele vai ser motorista, ele vai ser não sei o quê. Não tem nada a ver com desvio de função, é as verdadeiras atribuições que um montador tem que ser. Como vai ser essa contratação? Quais são as regras que tem na empresa? Quais são as políticas que tem na empresa? Quais informações ele tem que saber? Como que ele vai se comportar na obra? O que ele pode fazer na obra? O que ele não pode fazer na obra? Para quem que ele tem que perguntar tal coisa? Para quem que ele vai perguntar tal coisa? Quem vai ser o chefe direto dele? Quem vai ser o conferente do serviço dele? Como que vai ser essa conferência do serviço dele? É muita coisa! Cheguei atrasado, mas cheguei. Você entende que um dos papéis do empresário é saber contratar? É saber o que falar na entrevista, é saber o que falar na contratação, é quais documentos essa pessoa tem que assinar na contratação para você não ter prejuízo lá depois? Porque, gente, olha só, estava comentando hoje com os alunos, quando você é dono de empresa, você tendo lucro ou não, você tem que pagar seu funcionário, você tem que pagar o seu imposto, você tem que pagar o seu contador, você tem que pagar o seu aluguel. A gente não tem margem para erro. Vocês têm noção disso? Que a gente não tem margem para erro? Nós escolhemos uma profissão que a gente não pode errar. O nosso colaborador, ele pode errar. O nosso marceneiro, ele pode cortar uma chapa errada. Ele pode, sei lá, às vezes tirar uma medida errada, refaz o móvel. Ele pode chegar atrasado, que ele só vai ganhar uma advertência, ou às vezes não vai ganhar nada, que as pessoas não estão se posicionando, não fazem nada, né? As pessoas fazem o que quer dentro da empresa. O empresário não pode errar. A qualquer momento o empresário pode levar uma ação trabalhista. A qualquer momento ele pode receber uma reclamação do cliente, o cliente não pagar o restante que está devendo para ele. A qualquer momento pode vir uma multa lá não sei da onde, do FGTS que atrasou, do imposto que você não viu a guia. A qualquer momento pode vir uma multa, uma ação trabalhista, um cliente insatisfeito que quer o dinheiro de volta, que não vai fazer o pagamento porque não concorda com isso, porque não concorda com aquilo. A qualquer momento o empresário pode ter um prejuízo. O empresário não tem chance para erro. Mas e quando a equipe é pequena? Aqui eu não consigo, mesmo quando a equipe é pequena. Pessoal, entendam uma coisa, você tem um funcionário, você tem uma equipe. Então, independente se a sua equipe é pequena ou grande, você tem que saber contratar essa pessoa. Você tem que saber distribuir as tarefas para essa pessoa, é o papel do empresário distribuir a tarefa ali entre o time. Mas quem que é seu time? É eu e meu ajudante. Você tem um time, você tem um colaborador, você, né, tem uma empresa, tem um colaborador e esse é o seu time. Entende? Não espere ser grande para pensar como grande. Quanto antes você profissionalizar os seus processos, menos prejuízo você vai ter lá na frente. Quanto antes você profissionalizar a sua empresa, menos prejuízo você vai ter lá na frente. Mais estruturado você vai crescer. Não espere crescer sem estrutura. Já está na Bíblia, né? Como que é aquela passagem de construir a sua casa na rocha? Porque quando você constrói na areia, qualquer ventinho que bate, derruba. Então, construa a sua empresa na rocha. Assim como a Bíblia manda a gente construir nossa família, nossa casa na rocha, firmado na rocha, com fundamentos do Senhor, com fundamentos da Bíblia. Na empresa tem os fundamentos empresariais também. Claro que se você juntar com os fundamentos da Bíblia, aí que ninguém derruba mesmo. Aí não tem tsunami que derruba. Então, os fundamentos da Bíblia, só que também os fundamentos empresariais, as políticas internas que você tem que fazer. Agora tá todo mundo aí, gente, eu confesso que eu já tive assim também. Eu já fui aquela pessoa que negligenciava muita coisa. Negligenciava a contratação do jeito certo, negligenciava imposto, negligenciava o que o colaborador vai fazer, fazia o que queria, não tinha posicionamento, não tinha regra.
A gente começa assim. Só que na minha época não tinha nenhum mentor de marcenaria. Não tinha mentor empresarial, não tinha internet, não tinha nada. Tinha que descobrir as coisas ali errando, lá no prejuízo ali. Entende? Não tinha uma cartilha pronta que eu comprava, pagava lá tantos mil e pronto, vou deixar de ter 50 mil de prejuízo esse ano. Não tinha. Era prejuízo atrás de prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo. Era contratação errada, processos errados, era muito retrabalho na marcenaria, era muita coisa. E eu era a faz tudo, né? Não sei se você já me conhece, eu comecei como a faz tudo na marcenaria do meu pai. É claro que ele tinha a parte dele e nós tínhamos 3 funcionários. A maioria do tempo que eu fiquei no meu pai, que foram 9 anos, desses 9 anos, uns 7 ou 8, era eu, meu pai, mais 3. Era 2 marceneiros e um ajudante só. Eu era projetista, eu era vendedora, eu que comprava material, eu que acompanhava a obra, eu levava marceneiro, eu levava marmita na obra, porque eu não tinha capacidade. Eu não tinha a ideia de ligar e mandar entregar uma marmita. Eu comprava e levava, tipo assim, eu acabava com o meu almoço para levar a marmita na obra para marceneiro. E aí o meu pai, ele era muito apavorado, ele levava os armários para a obra tudo sem puxador. Aí eu que ficava louca para ir lá na obra, ver quantos puxador que era, quanto que era do grande, quanto que era do pequeno. Não tinha book técnico, não tinha projeto direito, não tinha nada. Meu pai fazia lá da cabeça dele e eu que tinha que ficar correndo atrás para ver quantos puxadores que era. E aí às vezes eu não estava na empresa, ele levava o armário para a obra, eu chegava e falava, ué, mas eu nem medi os puxadores, eu nem vi, né, era puxador gola naquela época, né, eu nem vi a quantidade de puxadores, olhar, agora você vai ter que ir lá na obra para medir. Lá vai eu pegar carro para ir na obra, eu era faz tudo, gente. Como que a empresa ia crescer desse jeito? Não tem como, a conta nunca ia fechar, nunca ia fechar. Eu lembro a sensação que me deu no dia que eu tive a ideia de mandar entregar a marmita na obra e eu não precisei ir lá levar, não precisei sacrificar meu almoço, meu tempo, a gasolina, o calor, porque meu carro não tinha ar-condicionado. Eu lembro que quando eu precisava fazer o orçamento, eu ia com o carro do meu pai, eu falava, não vou sair nessa cidade, nesse calor, com meu carro sem ar-condicionado. Aí às vezes eu pegava a caminhonete dele que tinha ar, era um luxo, né? Era o extremo do luxo você ter um carro com ar-condicionado. Então só meu pai que tinha, eu pegava a caminhonete dele para atender o cliente e eu chegava lá fresquinha, com arzão. Quando eu ia com o meu carro, eu chegava lá toda derretida. E aí quando eu descobri que eu poderia simplesmente mandar entregar a marmita, gente do céu, aquilo foi como se fosse um livramento para minha vida, minha produtividade aumentou. E aí eu comecei a ter várias mudanças de chave. Eu comecei a antecipar problemas, eu comecei a prever mais coisas. E aí depois, né, a gente contratou projetistas que começaram a ajudar, eu comecei a focar mais na venda, e aí cresceu, que eu tive que abrir minha marcenaria que meu pai não queria crescer. Mas enfim, já entrei em outro assunto, né? Mas, se eu não saísse do operacional, gente, a Estaleiro não era do tamanho que ela é. Que antigamente minha marcenaria chamava Estaleiro, né? Agora chama Ébano. A gente trocou de nome justamente porque o meu pai, o nome é do meu pai. E eu abri a minha marcenaria com o nome da marcenaria dele. E aí depois de muito tempo as pessoas começaram a confundir. Eu falei, não, tem que trocar de nome. Aí que foi pra Ébano, mas era Estaleiro. Muita gente me conhece como a Rita da Estaleiro. Se eu não tivesse saído do operacional, a empresa não teria crescido. A primeira coisa que eu fiz, a promessa da live era o que os meus alunos fizeram para sair do operacional, mas o que eu fiz foi contratar um projetista, porque no meu caso é diferente, que eu não era marceneira e montadora, né? Então, eu dei o exemplo dos meus alunos que são montadores, eles aprenderam a contratar e saíram do operacional. Primeira coisa, mentalidade e contratação. No meu caso, que eu era projetista, vendedora, piriri pororó, eu contratei projetista para eu poder ir para o Instagram. Então, a minha primeira grande virada de chave foi começar a produzir conteúdo lá em 2017. 2016 eu fiz um curso, 2017 eu comecei a produzir conteúdo e a marcenaria fez... Deu um boom, assim, sabe? Então, eu subi na blusa aqui. Saí do operacional. Parei de projetar. Parei de ir tanto em obra, porque eu até ia, né? Mas eu parei de ir tanto em obra. Parei de projetar. Alguma coisa você vai ter que abrir mão
nas atividades que você faz no seu dia para você aprender a cuidar da gestão da sua empresa. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Ou você vai ter que sair da montagem, ou você vai ter que sair do projeto, ou você vai ter que sair da venda. Depois, primeiro eu saí do projeto, depois eu saí da venda também. Logo que eu abri minha marcenaria, eu já contratei um vendedor e depois eu nunca mais fiquei sem vendedor. Porque como que eu ia produzir conteúdo, cuidar da gestão, cuidar do financeiro, cuidar de não sei o que, criar um monte de documento, né? Você tem que ter um monte de documento para modelo de contrato, documento para o pessoal assinar. Como que eu ia cuidar de tudo isso cuidando da venda? Então, assim, entendam uma coisa. É impossível você dar conta de tudo sozinho. É impossível uma empresa crescer no amadorismo. É impossível a sua empresa crescer com você estando no operacional. Meu marido precisa escutar isso. Ó, a live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva, já encaminha. No finalzinho, você já comenta alguma coisa ali, depois vou deixar salva, você já encaminha ali pro maridão. É impossível você crescer estando no operacional. Alguma coisa você vai ter que abrir mão dessas tarefas que você está fazendo aí, se você quer ter uma empresa grande. Não tem como crescer sem você profissionalizar, sem você não instalar processos, sem você não melhorar processos, sem você investir em conhecimento. Não tem como, tá? Quem tá aí na live, já fica o convite. No link da minha bio tem a inscrição para o próximo evento gratuito que eu vou fazer, que vai ser um evento de 3 dias, evento online, tá? São 3 aulas gratuitas à noite, então não tem desculpa. Eu quero ver todo mundo lá. Você se inscreve lá, coloca seu e-mail, coloca seu telefone, vai entrar num grupo de WhatsApp que a gente vai ficar mandando as informações lá. E eu quero ver todo mundo nessas aulas de 3 dias, aulas gratuitas. Aproveita que você tem essa oportunidade, porque eu não tive. Eu tive que perder muito dinheiro. Muito dinheiro e não é pouco. Só que eu tinha sorte, eu tive sorte. Eu tive sorte de não levar ação trabalhista, porque quando você é pequeno, ninguém quer puxar seu tapete. Quando você é pequeno, o povo só ri nas suas costas. Agora cresce um pouquinho para ver se não vai aparecer aquele oportunista que quer puxar o seu tapete. E aí você não está preparado para isso, e aí você vai realmente tropeçar. Cair você não vai, você vai se reerguer, mas aí você vai tropeçar. Cresce um pouquinho para ver se o outro não vai querer puxar o seu tapete. Então a minha sorte é que eu não tive prejuízo com ação trabalhista, mas eu perdia pessoas porque eu não sabia contratar. Porque, tipo assim, tinha um que era, tipo, meio oficial. Tinha outro que já era marceneiro que fazia coisas, né, mais difíceis. Eu pagava todo mundo igual. Então, esse que ganhava menos e produzia mais, o que ele fazia? Ele parava de produzir. E aí ele soltava na rádio peão lá, né? Ah, eu não vou ficar aqui na obra sem fazer nada, vou ficar fumando cigarro, vou ficar... Não era nem joguinho, não tinha ainda joguinho do tigrinho, né? Vou ficar enrolando aqui na obra porque a patroa paga tantos pro cara lá, o cara não faz nada, então também não vou fazer. Não levei nenhuma ação trabalhista, mas o prejuízo de um funcionário parado é a mesma coisa. E eu achando que ele estava super produzindo na obra. Não controlava, não media produtividade, contratava todo mundo igual, de qualquer jeito. Não importava quem era meu oficial, quem era marceneiro. Se duvidar, estava contratando ajudante lá, como se fosse marceneiro. E aí, o que eu fiz? Eu precisei perder essa pessoa para eu me ligar e falar, gente, não é que ele tem razão? Como que eu contrato fulano que nem sabe fazer as coisas direito com o mesmo salário dele, que sabe fazer muito mais coisa, que já está comigo há mais tempo, apesar de que isso não significa nada. Estar na empresa há mais tempo não significa que você tem que ganhar mais. Cada um recebe de acordo com o resultado que ele gera para a empresa. Mas ele era realmente assim, ele merecia ganhar mais, só que eu
pagava todo mundo igual. E aí é óbvio que alguém ficava desmotivado. É óbvio que ele via que o outro lá produzia menos e ganhava igual, aí baixa a produtividade. Em vez do que produz muito puxar todo mundo, nunca vai acontecer. É sempre o de baixo que vai puxar quem está em cima para baixo. E aí quem que paga o preço? Quem que já está lá pagando aluguel? Não vou falar imposto, porque na época eu não pagava imposto direito, né? Pagava só quando o cliente pedia para emitir nota. Se eu precificasse errado, o problema é meu, todo mundo tinha que receber. Se eu estava cheia de obra no final de ano, o problema é meu, todo mundo tirava férias. O problema é meu, eu que tinha que encarar o cliente, eu que tinha que não sei o quê. Se tivesse que refazer alguma coisa, o problema era só meu. E seu também, que está aqui nessa live, é nosso. É muita coisa contra o empresário, né, gente? Como que a gente dá conta? É governo, é o cliente chorando preço, é a alta nos materiais, é aluguel caro, é custo fixo alto, é muita coisa, é erro de retrabalho que a gente tem, é muita coisa e ninguém quer saber, olha, esse mês nós tivemos prejuízo aqui, nós fechamos o mês no vermelho, então nós não vamos pagar o aluguel, então nós não vamos pagar o imposto. Não tem essa. Se você fechou no vermelho, meu querido, o problema é seu. Você se vira que mês que vem vai vir tudo de novo. Se você errou aqui no mês passado, você que não corrige não para ver, mês que vem acontece de novo. Errou, o maior problema que eu vejo é as pessoas sempre errando as mesmas coisas. As pessoas sempre errando as mesmas coisas, tendo os mesmos prejuízos e depois não sabe por que tá tão no vermelho. Então, gente, primeiro passo, ó, três lições. Já foi 20 minutos, vou fazer uma live de 30 minutos, tá? Daqui é quando for meio-dia a gente encerra. 3 lições. A mentalidade que você precisa delegar, depois você precisa aprender a contratar pessoas e depois você precisa abrir mão de alguma tarefa que você faz para você delegar, passar essa tarefa para essa pessoa que você contratou do jeito certo, para você sair do operacional e você começar a olhar pro estratégico da empresa, para os números da empresa, para a produtividade da empresa, como é que está o fluxo de caixa, como é que está o financeiro, como é que está a margem de lucro, como é que está a precificação. Depois que você corrigir tudo isso, você fala assim, uau, já fiz o meu papel de empresário, já deu. Será que eu posso agora? O que eu vou fazer agora? Você vai começar a fazer tudo de novo, porque daí a empresa cresceu. Aí ela foi para um outro patamar. Aí ela tem mais colaborador. Aí tem cargos que antes não tinha. Às vezes você vai ter um cargo de uma secretária, de um RH, de um financeiro, de um almoxarifado que antes não tinha e agora vai ter que ter. Então a empresa cresceu. Aí você vai ter que estudar como é que contrata o almoxarife, como é que contrata a pessoa da recepção, se tem que ser registrado, se pode ser terceirizado. Aí novos estudos. Quando você acha que você estudou tudo, que nossa, agora eu zerei o game do empresário, começa tudo de novo. Calma, Rita de Cássia. É isso. Nunca a gente vai zerar o game. Nunca vai falar assim, meu Deus, agora eu posso, o que eu vou fazer? Vou voltar a fazer a minha atividade de antes, porque já fiz a gestão, organizei o financeiro, e piriri pororó, criei os documentos. Quando você criar todos os documentos que a sua marcenaria precisa, ela já nem vai estar precisando desses documentos mais. Ai, tem tanta coisa que eu criei aqui que já não precisa mais, porque a gente evoluiu tanto, mudou tantas coisas, mudou tanto. Tem um monte de documento que eu criei que a gente já não usa mais. Tem novos desafios agora, a empresa cresceu, a empresa modernizou, eu não produzo mais meus móveis, então os meus problemas agora são outros, é peça que não veio da fábrica, é transportadora que entregou errado, é a embalagem que não sei o que, é o montador que não acha não sei o que veio da fábrica, que não sabe se está em tal obra, e a transportadora pegou o negócio de uma obra, entregou na outra obra e ninguém conferiu, e eu não tinha criado um setor de conferência.
São novos problemas, a empresa cresceu. Tudo que eu tinha criado ficou só para os meus alunos, ainda bem que meus alunos estão aproveitando, porque agora são novos desafios, são novos problemas, é tudo novo de novo. Quem não está crescendo está caindo, exatamente isso. Toda empresa foi feita para dar lucro. Quando você está ficando no 0 a 0, você está caindo. A empresa ela tem que dar lucro. É o mínimo da obrigação que o dono tem que fazer a empresa ter é lucro, porque a empresa foi feita para dar lucro. É isso. Para que a empresa existe? Para dar lucro. Ponto final. E se você não profissionaliza, não vai ter lucro. Por quê? As empresas deixam de ter lucro só tendo prejuízos desnecessários. Desnecessários. Olha, esses dias eu prestei uma consultoria para uma marcenaria e ele falou assim, olha, levantei aqui meu custo fixo, eu tenho bem pouquinho funcionário, mas meu custo fixo deu 35 mil. Eu vou mexer aqui os pauzinhos para baixar ainda para 33. Então, eu não tenho nenhuma calculadora aqui, né? Mas eu acho que eu vou lembrar. A gente chegou à conclusão que o custo fixo dele, se for pegar esses 33 mil e dividir por 20, que são os dias úteis, ele tinha um custo fixo de 1.650, vamos colocar R$1.500 aí por dia. A marcenaria dele custa R$1.500 por dia, de segunda a sexta, 20 dias por mês. E aí ele falou assim, Rita, não tem como vender por esse preço. Porque uma cozinha que eu ia cobrar lá R$10.000, eu vou ter que vender por 20. Eu falei, matou a charada. Matou a charada. Agora você aprendeu a precificar. Agora você conhece o verdadeiro custo do seu serviço. Agora você vai lá e vai brigar com o cliente até você vender essa cozinha por 20 mil. Porque menos de 20 mil não compensa você vender. É aí que as empresas estão pecando. Eles estão lá precificando errado, daí vende e não consegue entregar. E aí, quando descobre o verdadeiro custo, acha que está errado. Falou, não vai ter como vender essa cozinha. Ficou muito cara. Eu falei, esse é o seu custo, não é que está caro. Então, agora a estratégia vai ser o quê? Diminuir custo. Ou você vender mais caro. Não tem como vender por menos que isso. Essa é a realidade das marcenarias, gente. Tomem cuidado com a precificação de vocês. Aí eles quebram. Que geralmente são as marcenarias pequenas, que nunca investiram tempo nesse tipo de cálculo. Nunca conseguiram, né? Às vezes o cara tá no operacional lá, nunca investiu o tempo dele para fazer esse tipo de cálculo. O dia que ele fez, ele quase caiu para trás. Mas é o custo dele, não tem pra onde fugir, os números não mentem. Não tem como vender por menos do que o produto custa. E os clientes voltam pra gente. Quem não tá crescendo tá caindo. É assim mesmo, não é fácil. Pois é, gente. Sorte pro crente é cuidado do pai. Meu marido precisa escutar isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que estamos precificando errado. Então, e outra coisa, a precificação, gente, não é assim, eu corrigi aqui minha precificação e pronto, já está corrigido. De 3 em 3 meses a gente tem que corrigir de novo. E vira e mexe, eu pego coisa que eu precifiquei errado. Vira e mexe, porque tem que ter uma conferência depois. Tem que ter uma conferência. Gente, é o tempo todo a gente corrigindo as coisas. Isso é ser empresário. Não vai achando ainda que você vai corrigir lá uma vez a precificação e tá tudo bem agora corrigir minha precificação. Olha o tanto de produto que a gente tem que corrigir de todos. Quando a gente conseguir terminar o último ali, já tem que voltar aqui. É igual quando você tem casa muito grande, você termina de limpar lá o último cômodo, você vai fazer faxina, né? Você termina de limpar o último cômodo, daí esse aqui já tá sujo. Assim é a precificação, você vai corrigindo. Quando você chega lá no último produto que faltava você corrigir, já subiu um material, já subiu alguma coisa, já subiu um monte de obra, você tem que voltar tudo de novo e corrigindo. E vira e mexe, a gente pega furo em precificação, vira e mexe. Só que o importante é a gente pegar esses furos, né?
O importante é você ficar sabendo aonde que errou para não errar mais. Agora as pessoas estão errando. Aí depois erra de novo. Aí depois fica errado de novo. E aí não descobre onde que tá. E aí a conta não vai fechar. Ai, que linda. Obrigada, Estelinha. Obrigada. A conta não vai fechar. Tomem cuidado com isso, porque os empresários estão, tipo assim, perdendo vida, perdendo a família. Por isso que Deus me levantou, para ressignificar o mercado das marcenarias, tá? Não se esqueça, último recadinho. Gente, o nosso print, que é isso? Brasil! Tira print aí da sua mentora. Deixa eu abaixar aqui minha blusa que tava parecendo minha barriga. Vamos tirar o nosso print maravilhoso, que ó, até maquiagem eu passei hoje. Brasil. Ó, tá parecendo que eu tô com filtro. Que é isso? Olha essa pele. Print para vocês me marcarem, colocar lá live com a melhor mentora desse Brasil, que eu vou repostar. Mais de longinho agora. Foi? Todo mundo tirou? Me marquem lá. Quem tiver perfil privado não vai aparecer para mim. E o último recadinho. Se programem para estar comigo 3 noites seguidas em 3 aulas que eu vou dar para vocês na jornada do caos à organização. Eu esqueci o nome. É do caos ao lucro, do caos à organização. Mas assim, eu vou ajudar vocês a sair do caos da marcenaria, tá? Porque muitas pessoas, elas acham que estão cansadas da marcenaria, mas não, elas estão cansadas do caos, elas estão cansadas do estresse, elas estão cansadas da pressão. Não é a marcenaria que tá te deixando cansado, é a falta de organização, é a pressão. E é muito fácil de corrigir quando você tem um caminho. Quando você pega um caminho pronto de alguém que já chegou lá, você vai traçar esse mesmo caminho. Então, assim, não desista. Você não está cansado da marcenaria, você está cansado do estresse, da falta de organização, da falta de processo. E eu vou mostrar o caminho para vocês nessas 3 aulas. Vai ser segunda, terça e quarta do mês que vem. E para se inscrever, o link tá lá na minha bio, tá? Do caos ao controle! Obrigada! Olha, já tem gente que se inscreveu, que legal! Rita, estou fazendo agora da forma certa. Encontrei os custos da empresa, mas estou colocando o mínimo de porcentagem que eu quero de lucro já para não ficar muito alto. Esse é o caminho? Claro, Adriana Carla. O que eu sempre falo, Adriana? A gente precisa fazer a precificação bem certinha para a gente descobrir o mínimo que a gente pode cobrar. Quando você sentir que você consegue cobrar um pouco mais caro, quando você melhorar o seu marketing, melhorar o seu posicionamento, melhorar os seus argumentos de venda, isso é uma construção, você vai melhorando aos poucos. Quando você melhorar a sua apresentação pessoal, sua apresentação de orçamento, o ambiente que você recebe o seu cliente, você precifica ali para descobrir o mínimo, mas o máximo, o céu é o limite. Quanto mais você investir na sua marca pessoal, quanto mais você investir na sua marca empresarial, quanto mais você investir no atendimento, nas técnicas de venda, quanto mais você conseguir agregar valor ao seu produto, mais você pode cobrar. Então, assim, o mínimo de porcentagem que eu quero de lucro já para não ficar muito alto. Tudo bem, mas assim, cuidado para também não ficar cobrando muito barato, porque você merece mais. Quanto mais você investe em você, na empresa, quanto mais você oferece para o cliente, mais o seu produto vale. Se você é uma pessoa honesta, que vai entregar o serviço, você já vale mais do que muita gente. Porque muitas pessoas não têm honestidade nem vai entregar o serviço. Então você está vendendo a sua honestidade também, você está vendendo a sua confiança, você está vendendo todas as experiências que você já passou, você está vendendo. Então eu não acho justo cobrar barato. Só que se você precisa passar por essa fase para você às vezes fazer o seu nome, não sei se você está começando agora, mas tem aquela fase que você precisa ter depoimento, você precisa ter foto para postar, precisa fazer o seu nome, é a fase que você está plantando. Show de bola, vai com fé, você vai ver que o dia que você conseguir mostrar valor para o cliente, você aumentar o preço, eles nem vão reclamar e vão continuar fechando com você. Beleza? Show, gente, me marquem aí então no Instagram, Rita Mentora, melhor live desse Brasil, e eu espero vocês na jornada do caos ao controle na sua marcenaria. 3 aulas gratuitas
Lá em março vai ser segunda, terça e quarta, mas se inscreve ele certinho, coloca o seu e-mail, entra no grupo que a gente vai mandar os dias certinhos. Você vai... Tem fome, não? É que aqui são 11 horas, aqui na minha cidade é 1 hora a menos. Por isso que você tá falando, por causa do almoço? Aqui na minha cidade são 11 horas, agora que eu vou almoçar, chega lá em casa, o almocinho já tá pronto. Era isso? O link da inscrição tá na minha bio ali. A hora que vocês saírem da live, acho que eu vou até gravar um stories ali, né, com o link para vocês se inscreverem. Tá bom? Combinado? Sim, aqui é 11h05 ainda, vocês que estão aí no meio-dia. Eu não tô com fome, não. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Vou esperar vocês me marcarem, tá? E espero vocês também nessa imersão de 3 dias. Vocês vão vir pra cá quando? Quando você combinar, Otávio. É só convidar a sua mentora a pagar aquele almoço chique no último que você pagou pra nós, que a gente tá aí. Você é top, obrigada, vou me inscrever. Isso mesmo, gente, não perca, já coloca na agenda, avisa a sogra para ficar com as crianças, pega papel e caneta, porque vai ser muito transformador. Vai ser 3 dias de aulas, assim, sensacionais. Vamos tirar você do caos aí na sua marcenaria. Isso você sabe que não tem erro, né? Nossa, já fiquei com água na boca. Agora deu fome, Beijo, gente. Fiquem com Deus. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e muito em breve vou estar morando em Itapema. Nem contei essa novidade ainda pra vocês, mas quem ficou na live até o final ficou sabendo primeiro. Muito em breve eu vou mudar pra Itapema, que eu tô abrindo marcenaria lá também. Quando será? 9, 10 e 11 de março. É segunda, terça e quarta-feira, beleza? Quem quiser tirar mais dúvidas, manda um direct ali pra mim, tá? Beijos!